Amém, aleluia. Pode ser, irmãos, pode se assentar. Deus é maravilhoso, Deus é santo. E Ele merece tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Toda essa adoração, tudo isso que nós entregamos para Ele. Eu creio que o Senhor está alegre hoje com a minha e com a sua vida. E eu peço ao Senhor que Ele venha falar ao nosso coração, do jeito que Ele ministrou essa palavra no meu coração durante esses dias. Eu confesso para você que falar da palavra do Senhor muitas vezes nós temos muito medo, porque é uma verdade que transforma, é uma verdade que nos confronta. E muitas vezes nós estamos com medo ou estamos aquém disso. Às vezes não gostamos daquilo que a palavra vem nos confrontar. Mas é necessário que a nossa vida seja confrontada com a palavra de Deus, para que a nossa vida seja alinhada com aquilo que Deus quer para nós. E como você vê, essa já é a quinta semana, nós estamos falando sobre os nomes de Deus. Tem vários outros nomes, mas foram escolhidos esses. Onde significa, onde mostra algo, onde mostra para mim e para você características, coisas que mostram o aspecto, que mostra a revelação do sentido daquilo que Deus é, daquilo que Ele é chamado. E quando nós começamos a compreender essa revelação do Espírito de Deus para nossas vidas, o que é o nome de Deus, nós passamos um pouco a aprender mais daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer por nossas vidas. Porque quando nós passamos por situações, quando nós passamos por problemas em nossas vidas, onde às vezes a gente não vê uma solução, onde nada acontece, Deus está ali. Deus está ali. E quando nós pensamos para ver, olhamos para a maravilha que Deus é, a gente vê que não está só. A gente vê que a gente não está sozinho. Gostaria que você mesmo assentado abrisse a sua Bíblia em Jeremias 23. Jeremias 23, no versículo 6. Aumente o versículo 6. Que diz o seguinte: nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, Justiça Nossa. Senhor, a nossa justiça. E como eu disse, quando a gente estuda sobre os nomes de Deus, a gente vai aprender que Ele nos cerca, que Ele nos cerca de todos os lados. Se talvez é uma situação, como já disse, o Senhor está ali. Se é uma falta de algo, se é um problema, se é aquilo que nós estamos precisando, o Senhor está ali. Se é uma provisão que a gente está precisando, o Senhor, o Deus que provê, Ele está ali conosco. Se é uma direção que a gente precisa tomar, se a gente não sabe o que fazer, o Senhor que nos guia, Ele pode nos ajudar. O salmista diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Deus é o pastor que nos guia. Naquele momento onde talvez não estamos vendo nada, naquele momento de escuridão, o Senhor está ali, o Deus que nos guia. Se talvez as notícias que os médicos nos deram não foi nada bom, a Bíblia nos diz que o Jeová Rafa está ali, que é o Deus que pode mudar a situação. A Bíblia também diz que verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. O Deus que nos cura, Ele tem a última palavra. Não importa o que o homem diz, não importa o que o médico diz, mas o Jeová Rafa é o Deus que tem a última palavra. Se a nossa vida anda atribulada, se o nosso coração anda sem direção, se não sentimos paz no nosso coração, a Bíblia diz que o Deus que nos dá a paz, Ele pode mudar o nosso quadro. Jesus, Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá, não perturbe o vosso coração.
A paz que o mundo não pode nos dar, o Senhor nos oferece todos os dias. O Senhor, Ele nos oferece todos os dias a paz que o mundo não pode nos dar. E é esse Deus que se apresenta a mim e a você, quando nós de todo o coração buscamos Ele, buscando o auxílio dEle, nos momentos difíceis das nossas vidas. Um Deus que nos cerca por todos os lados, um Deus que está sempre perto da gente, para nos amparar, para nos segurar nos seus braços. Um Deus que foi, como a Bíblia diz, um Deus que é, um Deus que será eternamente. Um Deus que zelava como antes e continua zelando pela comunhão entre Ele e o seu povo. Entre eu e você, entre nós e Ele. Um Deus que como antes continua buscando um povo que o queira adorar em espírito e em verdade. Um povo que o sirva com fidelidade. Um povo que não troque a sua presença por prazeres desse mundo, prazeres que enchem os nossos olhos, mas que mata a nossa alma. Deus está à procura de um povo que quer buscar a presença, que quer buscar a face dele acima de qualquer coisa. Será se Deus olhar dentro do nosso coração hoje? Será se Deus olhar dentro dessa igreja hoje? Ele vai encontrar pessoas que estão dispostas a servir a Ele de todo o coração? Será se Deus olhar para dentro de nós, Ele vai ver alguém que está disposto a adorar a Ele como Pai, como Deus que Ele é, adorar em espírito e verdade? Eu te pergunto, você está disposto? Tem alguém disposto aqui a adorar a Deus em espírito e verdade? Você está disposto a entregar o seu melhor para Deus? Você está disposto em viver uma vida de fidelidade a Deus? Você está disposto a buscar a Deus acima de todas as coisas? Porque se nós estamos dispostos a fazer isso, se nós nos identificamos com isso, Deus, Ele vai falar conosco. Deus, Ele vai ter um encontro com as nossas vidas. Porque esse é o tipo de pessoa que Deus tem procurado. Pessoas que não importando a situação, jamais vai deixar de adorá-lo, jamais vai deixar de buscá-lo. Pessoas que não importa o que estão passando, que não importa quais são as ofertas do mundo, ela jamais vai trocar a presença de Deus. Ele vai prezar pela fidelidade que ele tem em Deus. Deus está à procura de pessoas que entendem que a nossa vida aqui nesse mundo é passageira. Deus está à procura de pessoas que entendem que um dia nós vamos morar com Ele. Deus está à procura de pessoas que entendem que um dia o desejo maior de Jesus vai acontecer, que a gente esteja junto com Ele, do lado do nosso Pai. Esse é o tipo de pessoas que estão procurando a Deus, que Deus está procurando. E esse era o tipo de pessoa que Deus procurava no meio do seu povo. É isso que Deus procurava quando Ele levanta Jeremias. É isso que Deus procurava no meio de um povo que Ele escolheu para si, um povo que era chamado como povo seu. Esse é meu povo, menina dos meus olhos. Um povo que nas suas necessidades eles sempre viam o mover de Deus no meio deles. Eles sempre viam Deus se revelando a Ele como Deus Pai, como Deus que provê, como Deus que cura, como Deus de paz, como Deus que liberta. Mas a história desse povo, a história do povo de Deus, ela nos mostra algo. Ela nos mostra que quando havia uma aliança entre Deus e o povo, junto com as bênçãos que vinham com essa aliança, tinham também as condições, principalmente fidelidade para com Deus. Fidelidade do povo para com Deus. E a história também nos mostra que mesmo o povo estando dentro dessa aliança, o povo ele falha em obedecer a Deus. Deus vai, alerta o povo, chama o povo de volta. Deus chama o povo ao arrependimento, mas o povo ele prefere viver a vida de desobediência que eles estavam vivendo. Então a história do povo chega em um momento onde o livro de Jeremias nos fala que foi um momento muito difícil. Um momento onde tudo que parecia que ia dar errado para o povo de Judá, deu errado.
Um tempo onde Deus levanta um homem, levanta Jeremias, que coloca para ele para entregar palavras proféticas ao povo, palavra que Deus queria falar para o povo. E nesse contexto, onde existia um povo que estava com suas vidas separadas de Deus, o Senhor ele vem através do profeta e fala o seguinte: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Este é o nome. Chegará um dia que o povo me conhecerá por esse nome: o Senhor é a minha justiça. E quando nós olhamos para a palavra justiça, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente quando você olha para a palavra justiça? Que significado tem essa palavra para nós? Se nós formos olhar o significado dessa palavra no dicionário, ele vai dizer o seguinte para a gente: vai dizer que justiça é a prática e o exercício do que é direito, é a conformidade com aquilo que é certo. Então, quando nós falamos que nós temos um Deus de justiça que luta por nós, nós estamos falando que nós temos um Deus que é certo, um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é perfeito, um Deus que nele não há mudança, nem sombra de variação, um Deus que é um juiz que julga com imparcialidade e que preza pela verdade. Um Deus justo, um Deus verdadeiro. E isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério nos nossos dias, como foi no tempo de Jeremias. Quando Deus se revela ao povo dizendo que no futuro eles conheceriam a Deus como o Deus de justiça. O texto nos diz que a terra de Judá estava cheia de idolatria, ela estava cheia de violência, ela estava cheia de opressão. O povo já tinha perdido a noção já do que é não pecar, já estava desviado demais. Então Deus chega e traz essa palavra. Deus vai, se revela como alguém que viria passar o prumo no meio do seu povo. Alguém que iria endireitar o seu povo. Alguém que viria aplicar a justiça no meio do seu povo. No primeiro versículo desse capítulo, o Senhor fala o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Era o que Jeremias estava falando para aquele povo. E em Jeremias 23, no versículo 10 e 11, você pode ler aí se você tiver com a sua Bíblia aberta. O Senhor fala o seguinte: a terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até mesmo no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram o meu povo. Nessa situação, Deus se revela para eles. Deus de justiça. Naqueles dias os governantes, os sacerdotes, os profetas, homens separados por Deus, estavam em direção a qual não era a direção que Deus tinha ordenado para eles. O texto nos diz que eles desviaram o povo de Deus do seu santo caminho. Eles desviaram o povo de Deus da presença do Senhor, levando um povo a uma decadência espiritual que traria para o povo grandes consequências. E lendo isso, o Espírito Santo falou comigo: que diferença tem dos dias de hoje? Quase nenhuma. Isso passou há centenas de anos atrás e hoje não existe muita diferença. Hoje não existe muita diferença com esta palavra dita em Jeremias.
Uma coisa, irmãos, nós que estamos aqui, nós temos que ter a convicção, nós temos que ter gravados em nossa mente, gravados em nosso coração, que Deus não se compactua com aquilo que é errado. Deus não compactua com aquilo que está errado. Esse entendimento sobre o Deus que é justiça precisa estar claro no nosso caráter como homem, como mulher. Não precisa ser crente, não. Deus, Ele não se compactua com aquilo que é errado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm clamado por justiça. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão chorando por justiça. Um mundo onde a desigualdade social ela é muito grande. Um mundo onde o grande, aquela pessoa que tem poderes aquisitivos, muitas vezes ela quer pisar no pequeno. O mundo onde aquele que tem mais, ele humilha aquele que tem pouco. O mundo que está chorando, pedindo a Deus por justiça. Mas só que é um mundo que clama a Deus por justiça, mas se esquecem que a justiça de Deus, quando ela vir, ela será justa, reta, santa e imparcial. Imparcial. E isso pode acarretar algo muito triste, muito sério. A justiça de Deus, ela pode vir e encontrar aquele que requer, aquele que pede, aquele que busca, sem o direito de receber. Sem o direito de receber, isso é muito sério. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu estava preparando isso, o Espírito Santo falou no meu coração que muitas vezes a gente fica tentando manipular aquilo que Deus pode fazer. Porque muitas vezes o ser humano, ele quer buscar a justiça de Deus, porque ele sabe que é reta, ele sabe que é justa, e ele quer buscar essa justiça de Deus, exercida a seu favor, mas contra aquele que está próximo dele, contra aquele que está do lado dele, contra aquele que talvez que está morando até junto com ele. Ele quer a justiça de Deus contra aquele que tratou mal, aquele que o enganou. Ele quer a justiça de Deus com aquele que talvez cruzou o caminho dele um dia e o prejudicou. Mas só se nós formos ler a Bíblia, lermos as palavras de Jesus, nós veremos que o ensinamento de Jesus, ele foi outro. O que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Mas você vai ter que amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós nos achamos justos demais. Nós pedimos a Deus para fazer justiça para a gente, para fazer justiça ao nosso favor, mas nós nos esquecemos do que Jesus disse. Jesus, ele disse mais: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos amais uns aos outros. Jesus disse mais: mas eu vos digo, amai ao vosso inimigo, bendizei os que te vos maldizem, fazei bem aos que te odeiam, e orai pelos que te maltratam. Orai pelos que te perseguem. Nós nos esquecemos dos ensinamentos básicos dados por Jesus, e de pronto nós vamos recorrer a Ele por justiça, vamos clamar por justiça. E você sabe qual que deveria ser a nossa atitude diante a uma situação onde nós achamos que nós precisamos da justiça divina? É nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e colocar toda a nossa causa na presença dEle e deixar Ele agir. Não agimos nós como homens, mas deixar Ele agir. Se vai haver tratamento ou não, com quem nos maltratou, com quem nos prejudicou, com quem falou mal da gente, com quem deu cano na gente, com quem a gente trabalhou para ele e não pagou. Se vai haver tratamento celestial com ele, isso não depende de mim, isso depende de Deus. É Deus que decide. Isso não é decisão nem minha, nem sua. Porque nós, como humanos, corações duros, falhos, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente comete um grande erro. A gente confunde justiça com vingança. Justiça com vingança. Justiça, olha,
é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Isso é que eles dizem o que é justiça. Ou seja, é fazer o que é certo, usando os meios certos para obter o que nos é direito. Justiça. Vingança, olha o que é vingança. É a atitude de quem se sente ofendido ou lesado por outra pessoa e efetua contra ela uma ação mais ou menos igual ou até mais. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Justiça não é fazer o que nós achamos que é certo. Justiça não é fazer o que a gente acha que deve fazer em determinado momento. Porque de nós mesmos nós não produzimos justiça. Nós não produzimos nada que é justo, a não ser que venha de Deus. A não ser que seja através de Deus. E essa incapacidade de se justificar era a vida daquele povo, era a situação daquele povo de Judá. Não tinha condição nenhuma de se justificar. Um povo onde todos os seus líderes, onde dos líderes mais altos, dos líderes mais rasos, estavam pecados, estavam vivendo uma vida de podridão, levando o povo, chamado povo de Deus, à condenação. Mas onde há justiça, se o inocente é condenado? Se o inocente é condenado, não há justiça. E quando vamos ler, os líderes de Judá, eles tinham sim culpa, mas o povo também tinha sua parcela, o povo também tinha culpa, e sabiam que estava indo para um cativeiro por causa dos seus pecados. Isso eu olho hoje para dentro de uma igreja e vejo que a responsabilidade do pastor é maior do que da ovelha, mas isso ela não tira a responsabilidade que é colocada sobre a ovelha. A responsabilidade do pastor, ela é manter, o que é fazer quando você tem sei lá, como fala no Brasil, um curral, vamos dizer. Qual é a sua função, a sua responsabilidade? Manter tudo cercadinho, ver se não tem nada furado, para as ovelhas não fugir, para os animais não fugir. E dentro da igreja assim somos nós. Nós temos sobre nós responsabilidades. Nós sabemos que existem limites onde nós não podemos ir. Agora, se nós decidimos pular esses limites, pular aquela cerca que nos protege do nosso inimigo, aí a culpa é nossa. Aí é nós que vamos responder pelos nossos erros. Aí quando você vai ver nesse contexto, cheio de caos, onde não parecia haver esperança, Deus vai e traz uma palavra para o povo dizendo, olha, eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e trarei de volta as pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Deus estava dizendo para aquele povo o seguinte, olha, vai chegar um tempo onde as suas transgressões eu vou perdoar, já vai estar esquecida. Um dia onde a culpa do seu afastamento de mim, afastamento da minha presença, será deixada para trás. Um dia onde eu trarei para você um novo tempo. Um dia onde o reinado vai ser estabelecido. Um dia onde eu vou mandar alguém que vai trazer justiça na terra. E através dele, através dessa justiça, o seu povo vai ter um novo rei, vai ter um novo Senhor. E a história ela continua dizendo, continua ainda, ela nos diz que cerca de 600 anos depois, esta profecia foi cumprida. A Bíblia diz o seguinte, mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A promessa de Deus, a promessa que Deus falou, porque vem um dia, diz o Senhor, em que eu porei um ramo justo sobre o trono de Davi. Será um rei que governará com sabedoria e justiça, e que fará prevalecer a retidão sobre toda a terra. Essa profecia, ela se cumpre na vida de Jesus. O tempo da promessa, aquilo que Deus falava através de Jeremias, ela se cumpre, então o povo começa a conhecer o Senhor, que é a justiça deles. O Senhor que viria trazer justiça para eles. Mas essa visão de um Deus de justiça, que viria com uma espada na mão, montada num cavalo, com um exército forte, com um pulso forte, que ia trazer, que ia livrar o povo das mãos dos seus opressores, isso não acontece.
Isso não acontece porque não era isso que o povo esperava. A revelação do Deus de justiça, através de Jesus, ela não agradou os judeus. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles não quiseram aceitar. A história continua, está agora a minha vida, eu e você. Nesse dia presente, nesse mundo que clama por justiça, o mundo que diz que pratica a justiça, quando na verdade ele não sabe o que é, ele não está vivendo nessa justiça, está vivendo sem ela. E como nós, nos dias de hoje, nós podemos dizer que o Senhor é a nossa justiça? Como a gente pode dizer isso, se uma vez nós, sendo pecadores, não temos o direito de chegar diante de Deus e de nos declarar sem culpa, inocente? Como? Paulo, quando ele escreve a Romanos, ele diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Porque se a gente chegar diante de Deus dessa forma que nós somos, dessa natureza pecaminosa, a gente não vai ser justificado. Deus, ele não vai ver em nós direito nenhum. Deus não vai ver em nós direito nenhum de justiça. Mas quando nós temos Jesus, o sumo sacerdote, o Jeová Tsidkenu, aquele Deus que veio fazer justiça, quando nós temos esse Jesus diante de nós, a nossa situação, ela é transformada. Deus, ele passa a ver alguém que pelo seu sangue nos faz justos e limpos diante dele. E como Deus, ele preza pelo que é justo, pelo que é santo, a sua justiça, ela é exercida sobre nós, e nós somos justificados por ele, antes pecadores, antes sem direito ao céu, mas através de Jesus Cristo, justificados pelo sangue que foi derramado na cruz. Porque a experimentação da graça do Jeová Tsidkenu, a gente só vai conseguir ela através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa justiça, a nossa justificação só vem através de Cristo, porque foi Ele que derramou o seu sangue. Não havia mais sacrifícios, não havia mais ir no templo, não havia. Jesus passou a ser o único caminho. Mas aí você pergunta e eu pergunto, mas vem cá, e aqui na terra onde eu vivo? Deus não pode fazer justiça por mim, não? Claro que pode, irmão. Claro que pode, Ele pode sim. Claro que Jesus pode fazer justiça. Deus é justo e Ele preza porque é certo. Os olhos do Senhor, eles cercam a terra a todo momento e nada passa de ser despercebido ao Senhor. Deus sim, Ele contempla o choro do órfão. Deus sim, Ele contempla o choro da viúva. Deus sim, vê a dor daquele que está injustiçado. Deus sim sabe da nossa situação. Ele sabe da sua situação. E Ele sabe se nós precisamos que a justiça dEle venha sobre nós, diante do mundo. Deus sabe da nossa dor. Ele sabe das nossas tribulações. E Ele vê cada momento da nossa vida. Quando a gente busca porque é certo. Tem buscado porque é certo. Jesus preza pela verdade. Jesus preza porque é certo. Jesus preza porque Ele é certo, porque é certo. E existiu um momento na vida do homem que teve um choro que Deus não conteve. O choro do homem que estava condenado ao inferno, condenado à morte eterna,
Porque não valia mais o templo, não valia mais os incensos, não valia mais as penitências. O homem, ele tinha perdido o direito de se justificar diante de Deus através dos seus sacrifícios, e ele estava com a condenação certa. Mas só que quando Deus, ele olha do céu, olha para a terra e vê filhos, criaturas suas sofrendo com as consequências do pecado, ele no seu coração decide enviar Jesus, um caminho que seria santo, reto, justo e verdadeiro, um caminho que ia trazer o povo de volta para Deus, um caminho de justiça. Virá um tempo em que levantarei para Davi um renovo, alguém que ia governar o meu povo com sabedoria, com justiça, e fazer o que é certo na terra. E a Bíblia nos diz que essa justiça, ela veio ao mundo, mas o mundo não quisera, o mundo não quis. Aquele que reinaria com justiça para o povo de Israel, o povo não aceitou. Eles não acreditaram, eles pegaram essa justiça enviada por Deus e penduraram numa cruz. Eles não quiseram. E a Bíblia fala, olha, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu santo nome. Jesus veio a esse mundo. Você pode se colocar de pé.